Boa noite. Vou chamar o pessoal aqui. Grande Views. Grande Wilson. Chamando você aqui, tá, Wilson? Danilo. Grande Joedson, tudo bem? Teus Ortiz. Só chamando o pessoal aqui. Fala, Danilo. Fala, pessoal, boa noite. Só um instantinho que eu tô convidando o pessoal. Grande Wilson. Luizão da Massa. Como é que você tá, meu Tamo irmão? Tudo junto. certo? Graças a Deus, tudo certo. Estamos aqui na CAT. Não sei se tem muito barulho aí, mas durante a live eu deixo meu microfone fechado aqui. Mas tá ok, né? Sossegado, tá tranquilo. Tô tentando chamar aqui os meninos. Aí, ó, Danilão tá aí, ó. Fala, galera! Fala, Milton! Fala, Luiz! E aí? Beleza, Aí, Danilo? Danilão! Chique! Tudo certo? Tudo bom? Graças Ó, a Deus. Ó, o Luizão veio todo arrumado. Uai, É, cara, tá, eu tô com uma live com os caras feitos vocês aí. Eu preciso estar muito bem preparado aqui, né? Você sabe como é que Que funciona. aí? tá todo Nicolas Cagezinho ele. Bem, isso Todo Nicolas Cage. Não é Eu tô fácil, chamando. não. Ô, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô tentando chamar o Vinícius aqui enquanto. Oh! Aí, ó! Ei, olha ele aí, ó. Boa Toda noite. Nicolas Cage Jr. Aí, ó. Chegou ele também, todo Nicolas Todo Cagezinho. Nicolas Cagezinho. Aqui. Ó, o que é isso aí, ô louco? E esse olhão vermelho aí, ó. Ciclope Aqui no é- negócio. Aqui é o maximalista do Bitcoin. Aqui, ó. Bitcoin não se vende, só se compra. Coisa boa. Vai ser legal essa conversa. Já vi uma recomendação aí na conversa: Bitcoin só se compra, não se vende. Será que é isso mesmo? Aí, ó. O negócio Será? já tá firme. Sabe o que eu acho que é bacana nisso? Eu costumo dizer o seguinte: esse tipo de bate-papo tem que repetir mais vezes. Quando eu falei isso da última vez, eu fiz um bate-papo com o Vinícius, com o Danilo. Eu disse, cara, então vamos fazer de novo. Então vamos, né? Porque eu acho que Uai, e surgiram bora. muitas perguntas sobre Bitcoin, na verdade, ixi, Maria, Danilo caiu. Danilo caiu. Sobre criptomoedas, e aí o fato de ter surgido muitas conversas sobre criptomoedas, aí eu falei, não, cara, nós temos que incentivar esse bate-papo de novo, que eu acho que vai ser muito bom. E aí hoje, recebo, para quem não me conhece, eu sou Luiz Almeida, do Cessu Lab, da Vírgula Consultoria. Estou recebendo 3 caras que para mim são especiais, espetaculares. Danilo é assessor de investimento da Riva Investimentos. Vinícius é sócio e head da WinInvest. E Wilson! Não, Wilson é velho conhecido do Cessu Lab. Eu vou apresentar diferente, a nossa mente brilhante do Cessu Lab. Pode ser assim, Wilson? Pode, é. Sejam todos bem-vindos. E o nosso bate-papo de hoje é sobre criptomoedas, como a gente havia conversado. E, cara, eu vou fazendo as perguntas, vocês ficam à vontade para responder. Um pode passar na frente do outro, levanta o dedinho, vamos que vamos para o negócio fluir legal. E eu vou tentar fazer uma condução assim do jeito mais simples possível e vou fazer perguntas para quem não conhece do universo de criptomoedas, certo? É o beabá, igual nós fizemos sobre investimento, falando sobre a importância dos cuidados que nós temos que ter com a educação financeira, quais são os primeiros passos. E aí eu vou falar de cara, o que é criptomoeda, como que minera criptomoeda, como que funciona isso.
fica com vocês, mas primeiro gostaria que vocês se apresentassem. Vinícius, Danilo e Wilson, quem são vocês? Show, show. Então já vou começar aqui. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Luiz, aí, pelo convite, né? Bora lá, Wilson e Danilo, que eu tô animado com o bate-papo, de verdade, assim. É um tema que eu sou bastante engajado, assim, mas ainda tem bastante que aprender também. Mas, pô, trouxe uma pessoa de inovação, né? Não tem como pensar em criptomoedas sem pensar em inovação. Necessariamente é uma das maiores... Estou para falar que dentro do mercado financeiro, dentro da economia de modo geral, é a maior inovação que a gente viu ali, pelo menos de um século para cá, né? E com o outro que é assessor de investimentos. Então, assim, já estou com expectativas foram criadas. Mas meu nome é Vinícius, eu também sou sócio da Riva Investimentos, né? Já tenho 5 anos ali nessa área de investimentos e tudo. E agora eu estou tocando ao Invest, que é um portal de conteúdos. Então, assim, já fica aí para todo mundo que está vendo a gente, assistindo, que qualquer dúvida sobre investimentos, alguma coisa do tipo, pode entrar lá na plataforma. A ideia nossa é basicamente levar conteúdo de qualidade para a educação financeira mesmo, sabe? Isso. É isso aí, grande Vini. Eu sou o Danilo, sou assessor de investimentos na Riva. Quem teve a oportunidade aí de acompanhar o último bate-papo nosso, né, Luiz? Foi bom demais. E é uma honra imensa poder estar aqui novamente e bater um papo agora sobre um assunto que não é tanto o nosso cotidiano ali na área de investimentos tradicionais, mas está ganhando espaço absurdamente. Então, e isso é legal, né, Danilo? O fato de não ser um investimento comum e tudo faz o negócio ser mais legal ainda de conversar. Exatamente. É aquele negócio. Hoje, os grandes bancos já veem as criptomoedas com outros olhos, já estão inserindo isso aí no mercado, digamos, tradicional, né? Que é o que a gente ainda trabalha. Mas eu sou um entusiasta, um grande entusiasta, digamos assim, e vai ser... Eu acredito que eu vou conseguir aprender muita coisa hoje nessa live. Eu acho que o importante é mais aprender nesse assunto. E aí, brigadão, Luiz, brigadão, Wilson, bora, Vini, vamos, que puder ajudar e acrescentar também para o pessoal que está assistindo, eu vou fazer o possível aqui. Contem comigo. Legal. Muito bom. E o Wilson? Gente, boa noite a todos. A lenda. Cara, a lenda, ok, isso. Espera aí que eu vou explicar. Só pode falar que sou a lenda depois disso aqui, ó. Pronto, aí vira a lenda agora. A lenda. Bom, não, eu sou o Wilson Martins Filho. Hoje eu atuo como pesquisador do CESULAB, que é um hub de inovação aberta aí do sul de Minas, né? Quem não segue já bota para seguir aí o CESULAB. Eu tenho uma trajetória muito focada em educação e tecnologia. Faço sempre essa ponte entre gestão do conhecimento e novas tecnologias para aplicar no dia a dia das empresas. Então, eu estou sempre investigando o que está na onda das inovações, assim, de expectativa de futuro e as inovações que estão nas expectativas do presente, né? E as criptomoedas, e especialmente o Bitcoin, eles estão já num cenário mais presente da vida das pessoas, né? Então esse assunto começa a ter um burburinho nas empresas, começa a ter um burburinho nos ambientes de trabalho, nos ambientes de convivência, nos noticiários. Então quando chega nesse ponto, normalmente eu atuo muito para fazer uma conexão real, né, entre essa tecnologia, essas possibilidades e a vida e o cotidiano das pessoas. E estou falando com vocês aqui de Floripa. Estou aqui na CAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Eu estava numa reunião, não sabia se ia para casa ou não. Falei, achei um Wi-Fi 5G bom aqui. Se cair, se tiver muito barulho, me avisem aí que a gente faz um ajuste, tá bom? Mas estou na expectativa aqui de também aprender muito, ouvir várias visões diferentes. Acho que esse é o grande ponto da nossa live, a do CESULAB, ouvir opiniões de diferentes perspectivas e poder somar e trazer esse conteúdo para todo mundo. Muito bom, Wilson. O bacana é o seguinte... nós testamos, né, Wilson? Se der errado, não foi por falta de teste. Nós testamos, tá, gente? Mas não vai cair, não. Bora lá. Vou aproveitar aqui. Vou fazendo as perguntas de maneira aleatória, pessoal. Vocês fiquem à vontade se vocês quiserem
complementar, fazer mais algum adendo, fica à vontade, tá? E a galera que está aqui nos assistindo, quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta de alguma forma, será sempre muito bem-vindo as perguntas de vocês. Vou começar com a principal. Vinícius, bora contigo para começar, já que você foi o primeiro. O que é criptomoeda? Como minera criptomoeda? O que é isso? Puxar o negócio. Já Conta para nós. Pois é, já começamos bicudando ali, né? A porta, assim. Assim, acho que esse é o tipo de definição que eu vou deixar todo mundo ali falar um pouco, né? Como é que eles definem ali criptomoeda, porque existem algumas literaturas que falam disso, né? Mas basicamente é você entender que criptomoeda é uma forma de você transacionar, né? Que vamos voltar lá atrás, o que é uma moeda? Uma moeda é algo que reserva um valor e que ele é transacionado, né? E quando a gente coloca cripto no meio, significa que tem uma criptografia digital envolvida. Então não é um banco central que vai fazer aquilo, vai imprimir a moeda e dar na sua mão e vai falar, este R$1 aqui, não existe nem R$1, mas esses R$2 aqui, você pode trocar ele em outras coisas dentro da economia. Então, criptomoeda passa bem por isso, assim, né? Falar de criptomoeda na definição básica, assim, fica até um pouco mais raso, né? Acho que dentro de criptomoeda tem vários outros assuntos que dá para entrar também. E aí, Luiz, quando você comenta de, por exemplo, como minerar uma criptomoeda, acho que aí já começa a entrar na parte mais legal e interessante de a gente entender qual que é o diferencial dessa criptomoeda, né? O que a criptomoeda trouxe de fato de inovação, assim, de modo geral. Mas, basicamente, é o seguinte, se a gente pensar que, pô, já que uma criptomoeda é um ativo facilmente transacionado, criptografado digitalmente, onde que ele é criptografado, né, digitalmente? E aí, imaginem que é uma espécie de pedra, né? Antigamente, no mercado financeiro, anotava as transações todas numa pedra. E aí, imagina que é uma pedra onde cada transação fica ali registrada, né? Isso é o blockchain, assim, então é onde se registram todas as transações feitas. Mas espera, de onde surgiu aquilo, né? Aquilo surge da mineração. Então... Falhou. Eita! Já vai voltar. Pois é, Já vai alguém voltar. me ligou, alguém me ligou na hora aqui. E aí eu estava falando da blockchain, né? E aí, beleza, então a blockchain imagina que é uma pedra onde ali fica anotada todas as transações que foram feitas, né? Mas beleza, para você anotar essas coisas ali, você vai precisar de recurso, né? E o recurso que as criptomoedas utilizam é a própria capacidade de processamento dos computadores. E aí eu gosto de dar um outro exemplo, eu estou jogando bem simples assim para o pessoal ir pegando, tá? Mas provavelmente todo mundo aqui já baixou algum filme, uma música do Torrent, correto? Já, Luiz, você fez uma carinha de já. Sabe quando você baixa e aparece lá semeando depois que você termina de baixar? Ali você está cedendo não só o espaço de armazenamento no seu computador, mas também o processamento do seu computador para outras pessoas baixarem. Então, nisso você cria um sistema totalmente descentralizado. Então, a partir do momento que você começa a minerar essas criptomoedas e tudo, tem até um programinha que eu uso aqui no meu computador, depois eu posso falar para vocês qual que é para minerar. Mas depois que você dá esse seu processador, sua capacidade de memória para essa rede, além dela processar novos blocos, né, ela também vai anotando todas as transações. Então, por isso que você cria um sistema de facilmente ser transacionado, que é a ideia, né, inicial. Ninguém ia criar uma criptomoeda, alguma coisa do tipo, se ela fosse mais difícil do que o próprio real. Ela fica mais barata, porque basicamente você vai passando com o tempo, ela vai ficando mais eficiente por causa dos mecanismos e da tecnologia. E por fim, você tem algo extremamente seguro, porque não está escrito em uma pedra só, né? Está escrito em uma grande pedra que tem presença de todos os outros computadores que estão ali semeando essa carga, essa energia, né? Assim, eu tentei resumir para ser didático, mas aí, por quem está comigo aí tem outros conhecimentos de outras áreas também, que à vontade para concluir, viu? Show de bola, muito bom. Galera, se vocês quiserem concluir, pode concluir. Se não, eu já tenho outra pergunta. Eu não sei se o Vinícius respondeu. Respondeu tudo aí? O Vini falou bem demais, eu ia só complementar. Essa analogia da pedra para o blockchain ficou bacana demais. Pois é.
Você usa a pedra porque a pedra você escreveu, ninguém mais apaga, né? Se eu falasse um papel, a pessoa poderia pensar na cabeça dele, mas tem alguém com corretivo lá, pode apagar. E não, você escreveu na pedra. Aí o negócio da blockchain é que são várias pedras, né? Então, você escreveu... Uhum. Desculpa. Conclui, por favor. Não, eu só queria trazer uma metáfora que eu achei muito boa. Que o ativo digital, né, e especialmente aí o Bitcoin, ele nasce, né, com uma semelhança muito grande com aquele caderninho de feira que você ia lá e anotava o que você pegou na mercearia. E aí você assinava assim, eu peguei 1 quilo de arroz e você deixava a tua assinatura. No final do mês você ia lá, ou no final da semana, e pagava, né, o dono da mercearia, porque você tinha ali aquela confiança entre os dois e a tua assinatura valia como um ativo, né? Ou seja, você tem crédito e você vai colocando no caderninho da mercearia que você está pegando e você transaciona. Quando a gente entra para os ativos digitais, para as criptomoedas, é exatamente essa mesma lógica, só que com computação por trás. E aí o que acontece? São várias pessoas que têm esse caderninho de transações e que essa transação precisa ser verificada. Se essa transação está correta de um lugar para o outro. Então é um grande caderno de anotações de transações que elas são verificadas. Essa verificação é feita por matemática, e você cria o que se chama de blockchain e recompensa o pessoal que empresta os computadores para fazer essa verificação. Então, gente, assim, para o mundo comum, os ativos digitais são aqueles ativos muito semelhantes àqueles caderninhos de feira que todo mundo confiava que estava fazendo uma compra, assinava, e para processar tudo isso precisa um computador disponível para fazer um cálculo, né, para fazer aí as hashes, né. E aí isso que se chama de mineração, e essa mineração ela é recompensada para quem usa esse computador, gasta energia elétrica ali, com um crédito, né. Então lá no começo do Bitcoin você ganhava créditos de Bitcoin por fazer a mineração e validar uma transação e um bloco de transação dentro da blockchain. Então, nada mais é do que o caderninho de feira digitalizado com confiança entre duas pessoas, entre duas entidades, sem um mediador no meio, né, sem um banco por trás para poder garantir a transação. Então, quando você pergunta assim, o que são criptomoedas e como que a gente minera, a resposta simples é essa, é como eu gerar um ativo digital que eu posso transacionar entre nós aqui, né, que a validação é feita por alguém que empresta o computador para processar um volume grande de transações e ganha uma recompensa. Sai daí a mineração. Essa foi a melhor analogia para simplificar todo esse dado matemático que acontece por trás ali das blockchains, da estruturação das hashes e da estruturação dos halvings, né, que são os outros aspectos aí bem específicos. Aí entra no bit byte na conversa de tecnologia que perde um pouquinho o contato do dia a dia. Por causa da complexidade do cálculo matemático que faz o Bitcoin, que faz a blockchain, nesse caso, né, ser tão segura, assim, né? Porque, igual você falou, é o caderninho que todo mundo confia, só que, para cada transação, todo mundo precisa validar aquilo dali, né? Aí você ganha e troca, beleza, você minera e você ganha e troca algumas moedas. Mas se todo mundo precisa validar, calma lá, então não tem como. Eu teria que corromper toda a minha base para eu poder quebrar a lógica matemática? Sim. Isso que torna as transações de blockchain tão confiáveis, né? E aí por isso que você vê cartório fazendo isso, a Bolsa de Chicago já usa blockchain também, justamente por ser um sistema totalmente... E aí trago até curiosidade já é considerado a plataforma de transação financeira mais segura do planeta Terra, né? O Bitcoin foi criado ali um pouco depois de 2008, não sei a data exata, eu sei o motivo, né, de 2008. Você sabe a data exata? 2010, 2009, por aí, não foi? Eu acredito que foi ele entre 2008 e 2009. Eu acho que é 9. 9. Então, e aí... Eu sei que ele ganhou 11 anos, ela atingiu 10, 11 anos sem nunca ser corrompida, né? E até então não existia um sistema bancário que nunca tinha ficado tanto tempo sem se corromper. Então hoje é o sistema mais seguro que a gente tem aí de transações, é a blockchain, transações financeiras. Né? Ô Danilo, eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Um falou de pedra, o outro falou de caderneta. Cara, mas como que a gente consegue comprar Bitcoin não, criptomoedas. Como que a gente consegue comprar criptomoedas? Me ajuda aí. Os criptoativos.
hoje existem as corretoras, né? Digamos, traduzindo um português, as exchanges, né? Onde você vai colocar o seu dinheiro em reais, dólares, independente do que você estiver operando, e lá vai ter uma gama imensa de projetos, de criptomoedas, de tokens, aonde você pode escolher que você tenha uma confiança e comprar, né? Você pode comprar o Bitcoin, pode comprar Ethereum e diversas outras. E o processo é até, digamos, bem simples, né? Você vai fazer uma abertura de conta normal em alguma dessas corretoras, né? Até tem umas famosas, mas não sei se a gente pode divulgar por aqui, né? Citar nomes, né? Fazer propaganda. Eu acho que... Deixa eu só puxar esse gancho, porque essa é uma pergunta muito comum, né? Como é que o pessoal compra, né, ativos digitais, etc. Eu costumo explicar para o pessoal que existem duas formas muito básicas, né? A primeira delas é você fazer transações entre carteiras digitais, que a gente chama daí transação P2P. Né? Então, você pode ter um ativo digital, né, comprado ou desenvolvido por você, se você minera ou é um desenvolvedor de ativos digitais, e você pode lançar uma oferta, né? Você pode criar, é um software, né? Então, você pode lançar uma oferta e aí as pessoas podem te repassar um outro ativo digital para pegar aquele teu ativo. Então, eu posso transacionar P2P entre duas pessoas, ou eu posso usar corretoras, mais ou menos semelhante ao que a gente tem com as corretoras de ações na Bolsa de Valores, né, na B3, mas existem várias corretoras que fazem a conexão entre um fundo de criptomoedas que elas repassam para você à medida que você compra. Só que nesse sentido, os ativos das corretoras, eles continuam com as corretoras, eles não ficam especificamente com você, a sua conta fica com a corretora, semelhante ao que a gente tem na B3, né, no mercado de Bolsa de Valores. Então, você consegue, o caminho mais comum no Brasil é o pessoal procurar uma corretora, né? O pessoal acaba procurando uma corretora, por quê? Porque fazer transação P2P exige que você estude, né? Exige que você entenda inglês, que você estude, que você conheça muito bem o que você está fazendo no seu computador, para não cair em fraude, ou seja, para não errar o endereço para quem você vai mandar ou receber moeda. Então, nas corretoras é muito mais fácil, você entra, se cadastra, a corretora faz a transação e te dá um saldo. É importante isso aí que você comentou, que as transações que você faz ali em blockchain, se você digitar errado um código e acabar entrando em outra conta, você não tem aonde reclamar. Foi um erro que você cometeu e já era. O dinheiro, ou ele vai ficar perdido no limbo, ou você acaba acreditando alguma conta, né? Então, tem todo esse risco que... Por isso que, às vezes, as operações pelas exchanges, né, pelas corretoras, acabam sendo um pouco mais práticas e um pouco mais tranquilas para as pessoas fazerem, né? Mas o outro ponto que você falou que é importante é a questão que, enquanto os seus criptoativos estão na corretora, eles não são de sua posse, né? Exatamente. Então, é sempre bom lembrar que tem que ter uma carteira, né? Tem que ter uma wallet que você possa guardar suas criptos. Então, aí tem os modelos que são as online, né? Você vai ter um site, vai ter uma extensão do Google, vai ter um software, né, que vai te auxiliar quanto aquilo ali. Tem as hard wallets, né, que é um hardware mesmo, né? Vamos pensar que é como se fosse um pendrive, onde você vai guardar essas suas criptos, né? E tem também, eu acho que essa já até não deve estar sendo tão usada, né? O Wilson vai poder falar tem melhor. Papel, né? Que é aquela paper wallet, né? Que você gera um código ali via um QR Code ali e ali fica a sua carteira e você... Sim, em questão de segurança, a paper wallet é a menos eficaz, né? Porque se a pessoa pegar e fazer a leitura daquele QR Code, ela tem acesso a todo o patrimônio que você reservou dentro daquele papel, né? Então, Sim. um cuidado que a gente... a mais comum aqui no Brasil, a mais comum aqui no Brasil tem sido
de fato, o que a gente chama de hard wallets, né, ou carteiras frias, né, que são aquelas carteiras que você usa para transferir via USB do seu computador o criptoativo para um dispositivo físico que é semelhante a um pendrive. E existe todo um protocolo de segurança. Você, quando compra esse dispositivo, ele tem que ser lacrado, ele tem que ser um dispositivo nunca utilizado. Você faz a aquisição, gasta um tempo estudando como que ele funciona, instalando o software. Eu conheço várias pessoas que estão aí com uma faixa de investimento muito maior e elas usam um computador específico apenas para fazer transação e aquisição de criptomoedas para não ficar exposto, ou seja, não usa o mesmo computador fora de casa. Então tem toda uma questão de segurança aí, é como se você tivesse um cofre físico em casa, só que no tamanho de um pendrive. Então você tem que usar os mesmos protocolos, né? Onde que guarda, qual que é a senha, como que funciona a configuração dele. Isso é uma coisa que cada pessoa vai ter que estudar. E isso me leva para um ponto, Luiz, muito importante para quem está assistindo. Isso eu acho que resolve 90% de todas as dúvidas e problemas de pessoas que querem investir em criptomoedas, tá? Em criptoativos. E é o seguinte, faça a sua pesquisa. Você não tem como confiar no que uma pessoa ou outra está te dizendo o que você tem que fazer. Você tem que ir atrás e estudar. Você tem que ir atrás e se empenhar em conhecer o que você está comprando, como que você vai guardar, quanto que você vai vender e como que você vai gerenciar o seu ativo. Nesse universo não tem espaço para preguiçosos, né? É um universo que não vai perdoar os preguiçosos. Por quê? Porque não existe uma entidade regulatória para quem você possa reclamar. É muito semelhante a você errar um número de Pix. Já usou Pix, Luiz? Já usou Pix, pessoal? Então, assim, quando você vai transferir, o cara não te dá o número do Pix? Ok, e se ele te dá um número errado e você transfere lá, vai fazer um pagamento aí de um boleto para aquela pessoa de uma prestação alta aí de uns R$2.000 e para lá para pagar o teu carro e você coloca o endereço errado e aí a pessoa diz, olha, não recebi ainda, como é que vai fazer com esse Pix com o endereço errado que você mandou? Com as criptomoedas exatamente assim, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer transação P2P, cuidar da sua carteira, e nesse sentido as corretoras ajudam, mas lembrando, né, o criptoativo vai ficar com a corretora, não vai ficar com você. Exatamente. Se E a aí, corretora o negócio da importância, gente. Ó, desculpa, vai lá, Rafa. Um de cada vez. Eu tô recebendo uma legal, pergunta. todo mundo quer falar. Esse assunto é super bacana. Eu recebi algumas perguntas na caixinha de perguntas que nós fizemos no CSU Lab. Uma delas foi, Phelps, daqui a pouco eu faço, tá? F3, meu brother. Daqui a pouco eu faço a sua, que ela vai encaixar certinho daqui a pouquinho. Fica aí com a gente que a gente vai fazer a sua pergunta. Eu recebi uma pergunta do Guilherme, que ele fez a seguinte colocação. Como vocês têm visto a discussão sobre a regulamentação do mercado de criptomoedas no Brasil e no mundo e sobre a discussão promovida pelo Banco Central para a implantação do real digital? No ponto de vista de vocês, pode haver convergência entre as duas discussões? Essa pergunta veio bem estruturada. Veio bem estruturada mesmo. Mas antes, aí, acho que eu nem vou responder ela por completo, não. Eu só vou pegar uma parte, assim, a premissa ali, o fundamento básico ali, né? Vamos lá, quando a gente pensa em criptomoeda, a maior parte das pessoas vão caminhar para o Bitcoin, né? É o que tem o maior market share, o mais comentado e por aí vai. E para quem ainda não teve oportunidade, existe um documento que é de fato oficial do Bitcoin, que é o Satoshi Nakamoto fez, que é um paper mesmo, são 7, 8 páginas. É como se fosse uma monografia da faculdade, simples de leitura e tudo. Então eu aconselho todo mundo que quer entender um pouco de Bitcoin a dar uma lida lá no paper do Satoshi. Isso é uma coisa assim, de fato oficial mesmo do Bitcoin, né? Enfim, e ele cita muito o porquê de surgir, né, o Bitcoin, assim. O Bitcoin surge num cenário onde os bancos centrais vão lá e para tentarem, uma frase da Ayn Rand, né? Você resolve o problema de um gordo afrouxando o cinto. Então, o Banco Central já tinha dado muito estímulo e aí veio uma bolha imobiliária da época, muito em função de estímulo, que começou lá no governo. E aí uma pessoa que pensou assim, eu vou descentralizar essa moeda, por quê? Porque os bancos centrais vão continuar afrouxando o cinto de um gordo, né? Toda vez que tiver uma crise econômica, alguma coisa do tipo,
eles vão simplesmente imprimir mais moeda e aí eu vou ficar mais pobre. Não, não quero isso. Aí surgiu o Bitcoin. E aí, só de exemplo aqui também, de curiosidade, 1/3 do dólar que existe no mundo surgiu agora nessa pandemia, né? Então, assim, isso já mostra o tanto que o cara lá em 2008 já estava certo do que ele falou, que o Banco Central vai continuar imprimindo moeda porque a primeira prioridade do político é se manter no poder. E ele não quer que a bolha estoure na mão dele, né? E aí, eu não vou responder essa pergunta, só eu falei isso para introduzir que eu sou uma pessoa meio contra algumas posições dos governos de quererem digitalizar ou agora tokenizar, né? É o verbo novo que estão usando, tokenizar a própria moeda, justamente porque a ideia de você ter um criptoativo é porque você quer descentralizar, você não quer ficar na mão do Estado para isso, entende? Então, quando o Estado vai tomando essas medidas assim, eu sinto um pouco de conflito de fundamentos lá atrás, tá? Então, eu não estou querendo dizer aqui que não é o futuro, tá? O futuro, eu acredito que seja. A facilidade de transação é muito maior, você consegue popularizar muito mais, né? Vira uma coisa muito mais aberta, assim. Tipo, imagina o Pix, né? Quantas pessoas faziam DocTed antigamente? Quantas pessoas fazem Pix hoje? O volume é absurdo. Então, assim, sou a favor disso, populariza e tudo, essa tokenização é boa. Mas eu acho que, cara, assim, se você está procurando um investimento, ou no meu caso, né, eu tenho Bitcoin desde 2014 ali, justamente contra o Banco Central, assim, é uma aposta contra os bancos centrais mundiais. Então, para mim, não faz muito sentido quando um Estado ele tenta criar para ele, entende? A própria criptomoeda. Enfim, foi só uma crítica. Quem fez a pergunta? Chama Guilherme. Muito boa, Guilherme. Dá para sentar com você e ficar horas conversando. Eu vou passar a bola para os colegas, porque eu quero escutar a opinião deles também. Eu queria só complementar esse assunto aí também que você falou, da questão do real digital, que ele entra, eu acho que ele vai participar dessa parte de tokenização, né, que é muito importante, que gera muita velocidade no mercado e também, querendo ou não, uma certa confiança. Porém, a moeda, o real digital, ele não vem com uma solução diferente do que o que a gente já tem hoje. Ele entra como uma moeda inflacionária, né, da mesma forma, e completamente diferente do Bitcoin, né? Citando ele como exemplo, que é uma moeda desinflacionária, né, que a gente já tem uma previsibilidade de quantas serão emitidas e como vai ser o processo de mineração, sendo que a cada momento se torna mais difícil minerar. Então, ela, consequentemente, traz esse aspecto oposto ao dinheiro tradicional, né? Ao real digital, que eles querem, às vezes, customizar de uma forma diferente, né? Criar uma roupagem diferente para o dinheiro, né? É uma roupagem diferente para a mesma coisa, né? Assim, você não vê os problemas, não. Você não soluciona esse problema esse é o maior, tipo né? É o tipo de pergunta assim que eu sou obrigado a ligar aqui o Laser Eyes aqui e virar um Bitcoiner maximalista, porque agora começa a falar a visão de futuro aqui, porque não dá para... Esse é um assunto muito relevante aí para o pessoal entender uma coisa. Toda a ideia do Bitcoin, que o Bitcoin trouxe, né? Quem for ler o paper do Satoshi Nakamoto vai entender que ele queria acabar com a centralização e com o problema monetário do mundo, né? Então, assim, o grande propósito dele era dar liberdade para as pessoas. Então, o Bitcoin, ele está dentro dessa característica. E a tendência é que as criptomoedas também estejam. Algumas não são tão descentralizadas quanto o Bitcoin, mas o Bitcoin hoje ele é o principal que gera todas as regras para as outras criptomoedas. E se você pensar num real digital centralizado pelo Estado, aonde você vai emitir cada vez mais real de maneira digital no mercado, e as pessoas vão transacionar via Pix, meu amigo, isso é o sonho de todo totalitarismo. Porque aí você tem centralização. Cara, você tem todas as informações sociais. Imprimir dinheiro. Agora é só apertar o botão que imprime mais. Se a gente na área da inteligência artificial discute a privacidade por leitura facial, né, como a China começou a fazer,
em alguns momentos, de dar um crédito social para a pessoa, se ela é um bom vizinho, se é um bom pagador, pode ter o CPF bloqueado ou não. Imagina isso com o dinheiro. Imagina você ter o teu dinheiro trancado pelo governo de maneira digital num clique. Então, assim, não faz sentido nenhum. O real digital, para mim, é uma coisa que, assim, é uma tendência que os governos tentem fazer, mas eu acredito que na minha visão, é uma certa ameaça aí à nossa liberdade, tá? Eu acho que, para Então pensar em nós moedas três estamos já de digitais, a novo, gente então. teria que... cara, eu acho que a gente tem que seguir o Pelo visto, modelo nós que está três sendo aqui. construído lá em El Salvador e começar a estudar as práticas adotadas, como, por exemplo, não ter imposto sobre em cima da transação de criptoativos. Cara, isso estimula a economia, isso faz com que as coisas aconteçam, entendeu? Ô, Então, eu acho que o real digital, para mim, é uma grande polêmica, e eu acho que as pessoas não entenderam isso ainda. Agora eu desligo meu laser eyes aqui e Ó, começo a falar menos maximalista. deixa eu falar uma Wilson. coisa para vocês. Deixa eu puxar aqui uma pergunta. Eu até ia fazer essa pergunta, obviamente, vocês viram que El Salvador adotou, né, a criptomoeda como moeda oficial, e aí eu já vou puxar uma pergunta do Phelps, do nosso bom e velho F3. Com a adoção do Bitcoin como moeda oficial em El Salvador, o país passa a constantemente minerar a cripto para redirecionar a população, pois a inflação acaba forçando o país a gerar a moeda. Olha o F3 aí, ó. O A F3 é Aí, ninja, ó. velho. Grande abraço, F3. Ô, Wilson, até essa questão de El Salvador ter feito essa adesão ao Bitcoin como moeda oficial, eu vi algumas coisas a respeito sobre a parte de hedge que eles estão fazendo em proteção do preço, né? Porque é complicado. Complicado você ter por exemplo, um Bitcoin hoje a um preço X e amanhã você vai comprar aquele mesmo produto, talvez é um preço 2x ou um preço meio X. Então, eu assim, acredito que essa moeda, até eu acabei perdendo um pedacinho que eu caí aqui da live, mas eu acredito que essa parte do hedge que eles estão estimando lá em dólar, que vai ser o ponto-chave da transacionabilidade da É. moeda, né? Aí eu vou ligar de novo aqui o Laser Eyes, porque agora entra o maximalista falando de novo, tá? Então, assim, ó, o que tá sendo feito em El Salvador? Em El Salvador você não está usando exchange, né? O governo criou uma carteira, né, o Tivo, para que as pessoas pudessem ter acesso aos bitcoins que o governo vai dar para cada um. E você usa os bitcoins para fazer transação no comércio e no dia a dia. Tá? Então você acabou estabelecendo que a moeda de transação via Tivo, que é a carteira digital, ela virou Satoshi. Então tudo está virando Satoshi lá, não Bitcoin. Né? Então o preço está sendo pareado em Satoshi. E como é que o governo comprou Bitcoin e entregou Bitcoin para as pessoas? Via rede P2P da Lightning. Então você faz uma reserva de compra, você não compra pelo preço da cotação, você compra por um volume, como empresas como a MicroStrategy também está fazendo. Você compra um grande volume de bitcoins por um preço ali negociado entre você e outra pessoa. Então, por exemplo, quem comprou Bitcoin Garante o preço. 14 lá que está milionário, pode vender um pedacinho dos bitcoins por um preço um pouquinho menor, né? Então, Cara, assim, depois eu vou contar minha experiência com investimento em Bitcoin também. Até uma boa pergunta depois para todo mundo Opa, contar daqui a como é que pouco, bomba! Então, a Vinícius vai jogada contar. principal para segurar essa volatilidade, né, do preço do Bitcoin é você, primeiro, fazer uma mineração, fazer uma reserva usando o P2P da Lightning e distribuindo. É mais complexo do que isso, mas essa é a explicação curta para esse caminho. Fazer um hedge de volume, né? Eles fizeram uma proteção com uma compra muito grande, onde garantiram aquela proteção cambial do Bitcoin, né? E até essa compra feita em bloco, né? É uma coisa meio Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma ou se copia, atualizando aí. Mas basicamente, por exemplo, quando algum investidor institucional vai fazer alguma compra muito grande na bolsa, por exemplo, ele não vai lá, né, no aplicativo de trader dele, tudo, no home broker e digita: quero comprar 30 milhões de Petrobras.
ele compra o block trade mesmo, né? Ele já pede lá, fala assim, olha, eu tenho 30 milhões aqui. Aí a corretora vai na contraparte e aí eles já negociam ali direto, um preço para aquilo, né? Um Cara, contrato de gaveta. ó, a nossa live tá super bacana. Nós começamos de um assunto mais básico, demos uma estruturada, ficou mais complexo. Mas eu vou voltar aqui na questão do investidor, vou voltar só um pouquinho. Eu sempre penso na jornada, de tudo que eu faço, qual que é a jornada? Qual que é a jornada do investidor? O cara começa a pagar as contas dele, ele começa a guardar dinheiro na poupança, ele começa, depois que ele faz isso, ele começa a investir em outros contextos, depois ele vai para um Bitcoin da vida, uma criptomoeda. Como é que vocês acreditam que é a nova jornada desse investidor? Assim, eu acho que eu vou começar a responder essa daí, depois a gente vai passando. Mas é porque, acho que eu volto até um pouco no que eu falei na outra live lá, que é entender o perfil da pessoa, né? Então, beleza, pô, a jornada é individual, né? Assim, a minha jornada é diferente da sua, que é diferente da outra pessoa, e por aí vai. Então, primeiro é entender o perfil, assim. É o primeiro investimento que alguém deve fazer? Na minha opinião, acredito que não, tá? Mas, enfim, pode ter pessoas que discordem, por aí vai. Ainda assim, eu acredito que a pessoa deve começar ali fazendo um caixa para ela, depois fazendo alguns investimentos mais conservadores para realizar ações de médio prazo, depois investimentos de longo prazo com mais risco. Aí talvez caiba uma criptomoeda. E aí eu ainda volto de novo no perfil, né? Por que você está comprando criptomoeda? Assim, eu vou até contar o caso então, do porquê comecei a investir desde 2014. Mas desde 2014 para cá, eu já vi uns 3 booms de pessoas falando de Bitcoin, que parece que agora eu já fiquei esperto. Eu falo assim, ó, então quando me ligam perguntando de Bitcoin, significa que Bitcoin vai cair. Porque é mais ou menos assim. As pessoas, elas entram naquela do dinheiro fácil, né? A gente já conversou, enfim. Mas entram naquelas de buscar aquele retorno e tudo só pelo retorno e não avalia o risco do ativo que você está investindo ali, entende? É um ativo que tem uma volatilidade. Quem é ações para chegar perto de volatilidade de Bitcoin, né? Ela tem muito mais, ela tem muito mais volatilidade ali no mercado. O racional meu, Vinícius, para investir, né, igual eu falei, em 2014, começo de faculdade ainda, eu conheci um professor que já estava fazendo doutorado, já estava querendo, na verdade, fazer doutorado em Bitcoin. Na época, a UFMG não permitiu e tudo. E aí, esse professor, ele começou a me ensinar na época, né? E aí, quem dera se eu tivesse colocado dinheiros de verdade, né? Eu fui colocando o dinheiro da cerveja de terça-feira, de faculdade e tudo. E coloquei só lá atrás, assim, acho que eu fiz um aporte em 2014 e outro 2016, depois esqueci. E, Vinícius, você investiu por ser investimento? Neste caso, não, viu, gente? Assim, cada pessoa tem que entender perfil, e aí, depois de entender perfil, vai entender a razão de investir. E aí eu acho que cada um aqui vai ter sua razão de investir, né? A minha, lá atrás, em 2014, eu comecei a estudar algumas coisas de liberalismo e tudo, li o paper do Satoshi, e logo pensei, cara, se tá tudo na mão dos bancos centrais, os bancos centrais vão resolver isso sempre, né? Então, toda vez que a economia estiver fragilizada e tudo, o Banco Central vai começar a imprimir mais dinheiro, né? E isso vai só inflando mais ainda a bolha. Pô, tem uma teoria econômica que se chama Too Big to Fail, inclusive, que fala que o modo como a gente transaciona, economicamente falando, vai acabar de tão grande que vai ficar esses bancos centrais, assim, né? E aí eu pensei, cara, eu quero ter uma proteção caso isso aconteça. Então, no meu caso, Vinícius, concordo com o que o Wilson falou lá atrás, nos primeiros 2 minutos, né, de live. Bitcoin só se compra, não vende. Assim, eu pretendo vender os meus somente quando colapsar essa parte de cá dos bancos centrais. E vou dar um olhinho nessas horas também. Então, para mim, não existe isso, sabe, Vinícius? Agora, esse ano a gente teve que declarar, né? Foi o primeiro ano que eu declarei na Receita. Você declara, mas é como se eu declarasse e não contasse, porque o dia que eu precisar desse dinheiro lá,
significa que já deu muito problema com a economia, como ela funciona de fato, né? Então, assim, só ir voltando para a pergunta da jornada do investidor, entenda primeiro o seu perfil de investidor, então faça primeiro o seu caixa, depois tenha um dinheiro mais conservador para realizar os seus sonhos de curto prazo, depois vai para investimentos mais agressivos. Nos investimentos mais agressivos, sim, acredito em criptomoedas, mas vê qual que é o seu fundamento, né? O meu fundamento foi proteção contra bancos centrais. Só se compra, não vende. E agora eu estou muito curioso para saber de vocês também. Por que vocês compraram? Bora! Vai lá, Vitor. Eu falo por último. Então tá, vai lá. Danilão. Show. Eu compartilho da ideia do Vini de que a pessoa não pode entrar assim, em algo desconhecido de uma vez e apostar todas as fichas em algo ainda que ela não tem conhecimento, que ela ainda não viveu. Então, a jornada do investidor é basicamente começar, ter uma reserva de emergência, depois disso, fazer investimentos mais simples, né, onde não demandem às vezes tanta racionalidade naquele momento, porque a pessoa ainda não viveu algo tão complicado, né? E aumentando o grau de complexidade de cada investimento de acordo com a experiência dela também, né? Ela já investe em renda fixa, vai aumentando a complexidade, investe em ações, investe em criptomoedas, e aí a partir disso já vai criando aquela certa casca, né, na pessoa, né? Ele já vai conseguir ter uma posição mais tranquila para se expor a risco. Então, e as criptos hoje, se a gente for pegar o universo que a gente está vivendo, a criação de novas oportunidades, igual o Wilson falou também no começo da live, se você não for um constante estudioso, você vai ficar para trás, porque hoje a gente tem, além das criptomoedas, temos as NFTs, né, que eu não sei se está no radar, mas são os tokens não fungíveis, né? Ou seja, você pode vender qualquer coisa em criptografia. Então, hoje a gente tem aí quadros que sendo queimados ao público, né? Queimados os quadros reais para serem transformados em NFTs e vendidos por milhões. Então, são coisas assim que aonde que a gente veria tal avanço tecnológico a ponto de se queimar obras de arte? Então, essa questão de o constante estudo, o aprimoramento e a vivência nesse mercado, eu acho que gera a confiança do investidor para que ele, por si só, comece a tomar mais riscos e almejar retornos mais consideráveis, né? Porque o risco e o retorno, eles andam de mãos dadas. Ó, essa resposta do Danilo respondeu a pergunta do Rafa, que eu ia fazer daqui a pouquinho. Tá, Rafa? Então, Danilo já fez um comentário bacana. Wilson, sua vez, meu amigo. Conta pra nós. Cara, eu vou fazer dois momentos aqui. Momento maximalista com laser eyes e o momento mais normal do dia a dia, tá? Então, ó, momento maximalista. Escute você que está ouvindo a live agora. Escuta bem o que eu vou dizer. Só existem dois tipos de pessoas. As que já têm Bitcoin e as que terão Bitcoin. Se você ainda não tem Bitcoin, comece a estudar. Você terá Bitcoin no futuro próximo. Antes do que você imagina, tá bom? Não, mas agora, fora de brincadeira, falando assim do ponto de vista real para todo mundo, é o seguinte, você tem que entender uma coisa importante para poder entrar no mundo das criptomoedas, tá? E essa coisa importante vai caminhar com você, independente do projeto que você escolha comprar, certo? O primeiro você tem educação financeira para controlar o teu dinheiro e o teu investimento? Sim ou não? Cara, não tenho, estou cheio de dívida, não consigo viver com o dinheiro que eu tenho, não consigo ver uma outra forma de ter receita para poder investir, para sobrar dinheiro no final do mês para poder investir. Eu estou num momento de crise, minha empresa está fechando,
eu estou num momento de crescimento de carreira, estou estudando, meus pais pagam as contas para mim. Isso é importante que, independente do momento que você esteja e da quantidade de ativo que você tenha, você precisa ter educação financeira para gerenciar os teus recursos. Esse é o começo para você conseguir investir e usar mais o teu tempo para poder ter aí um crescimento de patrimônio, seja ele financeiro, seja ele intelectual. Tá? Então, a coisa mais importante para todo mundo que está assistindo a nossa live é desenvolver educação financeira. Nós estamos no Brasil, o Brasil não tem esse incentivo à educação financeira dentro das famílias, dentro das universidades e etc. Então, procure ter educação financeira. Isso é uma coisa mais importante. A segunda parte da minha visão é a seguinte: o mundo está em uma transformação constante. Há 50 anos atrás, a gente não imaginava o que a gente está fazendo aqui agora. É uma live dentro de uma plataforma de rede social usando um celular com internet 4G, certo? E as criptomoedas, elas representam um desses passos de avanço dessa tecnologia no mundo. Esse avanço está na área de educação financeira, está na área das finanças. Então, cara, se você não tiver por dentro desse assunto, a chance de você ficar para trás é muito grande. Então, estude sobre criptomoedas, especialmente sobre Bitcoin. Procure fazer investimentos que você conheça. E eu tenho certeza que em cima desses estudos você vai achar o teu caminho, tá certo? O teu caminho de investimento. Procure pessoas que têm mais ou menos a mesma visão que você para entender esse mercado, tá bom? Mas confie no seu conhecimento para que você possa desenvolver o teu desempenho financeiro com criptomoedas. Tá bom? Muito então, bom. assim, esse é um resumo assim para todo mundo. Né? Mas eu realmente acredito, sem sombra de dúvida nenhuma, que Bitcoin só se compra, não se vende, quem não tem ainda vai ter. Ó, eu tô tentando chamar o Vini aqui de novo para conversa. O Guilherme chegou aí. Guilherme, nós fizemos sua pergunta aqui, viu, irmão? Chegou atrasado, porque eu sei que ele está em viagem profissional, mas logo eu já chamo aqui. Foi show. Bora, Vini, meu filho. Já tentei colocar você para cima aqui de novo. Vou aproveitar, já que o Wilson falou. Pode falar, Danilo. Daqui a pouco eu puxo a pergunta. Era só uma frase que eu vi esses dias sobre o Bitcoin e retrata bem o que o Wilson acabou de comentar. Que o Bitcoin surgiu lá em 2009, mais ou menos, né? E ele vinha como antes era uma moeda que ninguém usava. Pouco tempo depois ele passou uma moeda especulativa que só quem era desonesto usava. E aí depois, em considerações, ele passou a ser uma moeda que só hacker usava. Uma moeda que só pessoas entusiastas, visionários usavam. Depois só pessoas com maior conhecimento. Agora só pequenos países usam. Então, assim, era um conceito que às vezes as pessoas têm, assim, que é um pré-conceito, né? Então a gente tem digamos, um ouro aí nas mãos e que aí depois vão ser só poucos países não utilizam o Bitcoin, né? E se a gente chegar nesse ponto e não aproveitar esse boom, né, que tem de oportunidades hoje, vai ter muito que a gente chama aquela dor de corno, né? De deixar eu tenho dor de corno porque eu não o cavalo passar montado. Arriado, o cavalo passa arriado. Passar arriado, isso, falei errado. Então, Ô, Danilo. Eu penso, não vamos ter essa dor de corno de não ter nada. Já dá para montar a estrutura, né? Assim, ó. Não tenha dor de cor. Na próxima chamada da live. Olá, pessoal, eu tô aqui para live. Tema da próxima live, galera. Vocês estão vendo que tem uma live dessa por mês é pouco, né? Deve falar assim, ó, próxima live. Não tenha dor de cor. Não, mas eu acho que esse tópico é muito importante, assim, porque realmente a gente tem épocas da nossa vida e da nossa geração que certas coisas a gente olha e fala assim, eu não vou fazer isso, né? Hoje em dia eu vejo assim, tem alguns
algumas plataformas, algumas coisas que acontecem na internet que o pessoal meio que usa pejorativo, né? Então, tipo assim, TikTok é só para quem faz besteira, ficar rebolando lá, e Bitcoin também é só para quem é hacker lá e quer esconder dinheiro da Receita, tá? Então, tipo assim, Exato. parece que as pessoas criam um senso comum baseado numa informação falsa ou numa informação pela metade e não vão pesquisar. Então, quando você pega um fenômeno de um país inteiro e o próprio presidente desse país faz todo um trabalho legislativo e existe uma comunidade de plebeus, né, que são os caras que compraram Bitcoin, que estão no Bitcoin desde 2009, apoiando esse legislativo, isso chegando na Ucrânia, isso mudando a realidade de países como na África, como a Nigéria, cara, você tem que parar e dar uma estudada nisso. No mínimo para você ter a sua opinião, não a opinião de alguém que vai lá e escreve um artigo e você toma aquilo como verdade para você e fica de fora. Aí realmente aparece essa dor aí que não faz mais a pessoa passar embaixo de viaduto, né? Ele começa a raspar um pouquinho. Então, não tenha medo de viadutos, vai estudar, procura saber. Ô, Wilson, você tocou num assunto aí, na questão da mudança de vida das pessoas aí na Nigéria, no caso. Quero ressaltar um outro ponto também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que as criptomoedas na pandemia, eu acho que elas conseguiram fazer com que as Filipinas sobrevivessem, né? As Filipinas tomassem um gás novo. Por que foi isso? Até não sei se o Wilson deve estar por dentro, não sei se o Vini já sabe também, mas nas Filipinas foi aonde divulgou um jogo em NFT, que é o Axie Infinity. E esse jogo, ele tem dentro da estrutura dele, ele faz uma geração de tokens, que são o SLP. E nas Filipinas, como é um país subdesenvolvido, sofreu muito com os impactos da pandemia. E qual que foi o recurso da população? Foi utilizar o Axie Infinity para poder ter a renda. Então, eles jogavam e tinham renda em dólar, né? Porque o SLP estava sendo negociado nas exchanges já convertidos para o dólar e conseguiram ter uma renda que eles nunca tiveram no passado, nem com fortes empreendimentos. Hoje é o país que domina nesse jogo, né? E no Brasil ainda está engatinhando, sendo que é um projeto que ainda está na categoria que eles consideram pré-alfa, né? Não, minto, alfa, que nem chegou no ainda beta. não nem é uma versão beta, né? Que o beta já, digamos, já é aberto ao público para poder jogar, testar, achar bugs e tudo mais. Porém, aí você vê uma expressividade. Hoje, até se qualquer um fazer uma pesquisa no YouTube, vão ter um monte de youtubers brasileiros falando: tenha uma renda de 6, 7 mil reais por mês com Axie Infinity, faça isso, monte um time. Então, é um mercado que, de verdade, quando criança, meu sonho era ser gamer, ganhar dinheiro jogando, só que eu nunca pensei que existiria uma possibilidade tão plausível do que se eu não fosse um player profissional e ter todo um time, toda uma equipe ali. Não, hoje o pessoal ganha dinheiro com isso, sim, de uma maneira simples, jogando 2, 3 horas de casa, sem impactar no cotidiano, numa rotina. Então, é uma realidade que as criptomoedas trouxeram para a gente que é absurda. Eu acho fantástico. Não, isso além maravilhado com isso. Isso, além de bonito, na sua essência, é inovação, né? Assim, acho que todo o processo é muito disruptivo, assim, que impacta a vida de muitas pessoas, ele começa ali na negação, né? Começa marginalizado, Exato. Né? Assim, eu lembro de ter comentado com meu pai de que eu tinha comprado Bitcoin em 2014. Foi uma coisa tipo assim, lá você é doido. Esses trem aí, né? Não sei o que, para com isso. Você vai perder dinheiro, rapaz? Vou te denunciar para a polícia? Eu vou fazer essa pergunta. Nosso tempo, infelizmente, é muito limitado, mas essa pergunta eu vou fazer para o Wilson. Wilson, tudo isso que nós conversamos faz parte do que você considera inovador? É inovação tudo isso? Vou aproveitar o gancho do Vinícius.
Ligou. Ciclope! Ciclope é tão cringe! O É o Bitcoin. Ciclope ou o Superman? Ciclope, Aqui é Laser Eyes, né? O Bitcoin, galera, assim, o Bitcoin, ele é uma invenção desse pseudônimo, né? Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe se é uma pessoa única, se é um grupo de pessoas, mas ele foi uma invenção que estruturou uma maneira segura de fazer transação financeira entre duas pessoas, né? Transação de valor entre duas pessoas, usando nada mais do que energia elétrica e computação e matemática. Então nós estamos aí na área da economia do conhecimento. E o Bitcoin, ele é o maior fenômeno de transação e de transformação social que a gente teve dentro da gestão do conhecimento, dentro da economia do conhecimento. Que você usa o seu intelecto para gerar valor de maneira escalável para todo mundo. Então essa invenção do Satoshi Nakamoto criou a inovação das criptomoedas, dos criptoativos, e transacionar valor de maneira digital. E é isso que é a grande mudança que a gente está passando agora. A gente acabou de passar pela pandemia, que é uma coisa que a gente nunca tinha vivido, e a gente está com uma mudança de disrupção em termos de inovação, igual como foi a internet lá atrás. Então, o que vai ser construído a partir de agora, usando energia elétrica para gerar riqueza, para gerar liberdade, para gerar independência, é algo que a gente tem que se apropriar, tem que estudar, tem que ir atrás e fazer parte desse movimento. Por isso que eu falo, pessoal, ou você tem Bitcoin ou você vai ter Bitcoin. Bitcoin só se compra, não se vende. Quando você estudar e entender por que as pessoas que usam aqui o Laser Eyes, né, começam a entender esse tipo de coisa, aí você vai começar a usar Laser Eyes também, começar a ver tudo diferente, né? Mas na prática, assim, você fica, cara, como é que o mundo vai existir sem isso daqui? Né? Quando você entende o processo, você fala, cara, é igual a internet. Como é que a gente ia passar a pandemia sem internet? Eu não tenho dúvida. Como é que nós vamos viver economicamente saudáveis, os governos, os bancos, as pessoas, as empresas, sem Bitcoin? Eu acho muito difícil. Muito bacana. Ô, galera, prosa boa, tempo voa, mês que vem tem mais. Acho que eu vou falar isso. Posso colocar spoilers? Meus 3 convidados para a nossa próxima live. Eu não sei se vai ser criptomoedas 02, criptomoedas 4.0, criptomoeda mês de novembro, mas eu conto com vocês. A galera que participou. Sem dor de corno. Eu gostei do o Eric Azevedo colocou hashtag sem dor de corno. Eu prometo que na chamadinha vou colocar um sem dor de corno. E vou colocar lá assim, ó, e quem não assistir depois vai reclamar. Olha a dor! Vou colocar a dor de cotovelo para não dar errado. E não marca na quarta-feira. Você podia fazer assim, ó, Luizão, a gente podia fazer assim, a próxima live, criptomoedas, milionário, pobre no mesmo dia. Nossa, né? Pronto. De milionário a pobre no mesmo dia. Pronto, criptomoedas. De classe milionário a pobre em 2 minutos. Ó, classe A, a classe E no mesmo dia. Gente, calma. É criptomoedas, não é mini índice, não. Calma. Pera aí que eu vou comprar meu croissant ali. Pera aí, rapidinho. Beleza, tá bom. Mas eu acho que a gente tem que fazer, Luizão, sim, essa sequência aí, pelo menos mais umas 3 ou 4 lives sobre o assunto, porque tem vários aspectos. A gente pode falar do aspecto social, do aspecto econômico, do aspecto financeiro, do aspecto de desenvolvimento de carreira, porque tem muito projeto precisando de desenvolvedor de blockchain. Então tem pauta pra caramba. Eu acho que é quase igual o Bitcoin, né? Aí deixa eu ligar aqui, né? É igual a projeção do Bitcoin, né? É assunto infinito e alto infinito. Ó, então, galera que assistiu hoje, pode contar que mês que vem terá nova live com esses caras, já aproveitando para fazer o agradecimento o Invest, a Riva Investimentos, nossos parceiros aí de tanto tempo, os caras são parceiros nossos, e a Grip Seguros, que sempre acreditou também no nosso trabalho, e a gente dá sequência, um tinino para todos eles, né, Wilson?
Né, meninos? É isso aí, galera. Boa. Agradeço Bom demais. Vinícius, Danilo, Wilson, muito obrigado, vocês são feras no negócio. Galera, não deu para fazer todas as perguntas, mas prometo, próxima edição, conto com vocês. Beleza? Fechou. Ô, Luiz, Valeu, galera. Ô, Luiz. Pode pedir, Show, fica à pessoal. vontade. Ah, tá. Não, eu ia falar pra você mandar essas perguntas pra gente aí, que a gente responde para pessoas no privado mesmo. Claro. Isso aí não tem problema. Tamo é um junto. assunto, Prazer. pô, entusiasta gosta de falar do trem, então não tem problema nenhum, não. Boa, boa, Isso aí, boa. só queria deixar aqui um abraço para a galera do Criptomaníacos, né, do Criptonerds, né, aqui de Floripa, para o canal Criptomaníacos, para o Augusto Bax, Caio Vicentino, galera aí para o Bo Williams, né, eu volta e meia compartilho o material aí do Bo Williams, que tem divulgado conhecimentos aí sobre bitcoins e criptomoedas. E dizer para vocês, cara, isso é um assunto infinito, tamo junto, obrigado pela presença de vocês e tô sempre à disposição. Bora para Alta Infinita. Boa. Valeu. Galera, muito Pessoal. obrigado. Valeu, valeu. Obrigado. Até mais, boa noite a todos. Valeu. Valeu, gente. Mas, tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Valeu. Tchau.